Bom dia a todas e a todos. Espero que todo mundo esteja bem. Obrigada por terem vindo. Antes de começar, eu queria fazer um convite para vocês. A gente começar relaxando. A gente está começando o nosso dia, é um horário propício para a gente focar e conseguir concentrar nas coisas que a gente acha mais importantes de uma forma boa. Então, escolhi uma foto que eu particularmente acho bastante positiva, é aqui do nosso Brasil. Convido vocês a olharem para ela, eu imagino que para a maioria, pelo menos, seja uma imagem relaxante. Então, olhem para ela, mas agora fechem os olhos. Por favor, fechem os olhos e imaginem que vocês estão lá. Imaginem que vocês estão nessa praia paradisíaca, que está calor, que vocês pegaram uma bebida refrescante, a que vocês mais gostam, vocês estão com as pessoas que vocês gostam, e vocês estão nesse ambiente relaxante. Mas como está quente, vocês resolveram melhorar o dia de vocês e entrar nessa água límpida, transparente, para se refrescar. E aí, quando vocês entram, por favor, abram os olhos, vocês se deparam, na verdade, com isso. Não é agradável. Quebrou. E isso daqui é só uma parte do que eu tenho para falar para vocês. O que a gente vê, o que impacta os nossos olhos, o que impacta os nossos sentidos. Mas tem muito mais que isso na poluição plástica. O microplástico, que são aquelas partículas que a gente não vê, estão também na nossa comida, e aí a ostra é o símbolo disso, estão na água que a gente bebe, seja água mineral, seja água de torneira, estão no ar que a gente respira, elas já estão por todo lado. E, gente, não é à toa que o plástico se multiplicou da forma como se multiplicou. A gente tem ouvido muito claro o lado negativo do plástico, essa poluição que ele causa, mas ele é barato. Ele é flexível, o que significa que a gente consegue moldar em diferentes formatos. Isso torna ele versátil. E, mais do que isso, fácil de colorir, porque também de estética viverá o ser humano, né? A gente gosta de coisas agradáveis aos olhos. Então, comercialmente, ele é excelente. Além disso, ele tem mais de 14 tipos diferentes. Com 14 tipos diferentes, imagina a quantidade de coisas que a gente consegue fazer. Com isso, a gente observa ele no nosso dia a dia. Nas águas que a gente bebe, nos produtos de limpeza que a gente usa, nos remédios que a gente toma, nas embalagens em geral, quando a gente vai comprar, consumir. A gente observa na sacolinha plástica, quando a gente faz as compras, a gente observa nos canudos, a gente observa em utensílios de uso único, de modo geral. Mais do que esses que a gente está acostumado a ouvir o tempo inteiro, a gente tem, dentro dos carros, transportes, os objetos que compõem são de plástico. Os pneus têm elementos plásticos e, a cada momento que eles rodam ali e entram em fricção com o asfalto, eles estão liberando microplástico que a gente não está vendo. Da mesma forma, as nossas roupas, que, quando a gente lava, estão liberando. Os nossos sapatos, que, quando a gente pisa, liberam microplástico. Os cosméticos, maquiagens em geral, não só a embalagem, tá? E aí eu não estou falando da embalagem, estou falando da composição das coisas que a gente usa. Fios e cabos, os nossos do dia a dia, aí, né, inseparáveis o tempo inteiro, os nossos aparelhos eletrônicos. E até para isolamento térmico, que aqui no Brasil a gente não precisa tanto, mas ao redor do mundo são tão usados. E eu poderia continuar com a lista aqui, só que eu tenho um tempo, né, que me passaram, então a gente não pode ficar o dia inteiro fazendo uma lista dos usos que a gente faz. Esse uso é representado nesse gráfico. Desde 1950, que é onde esse gráfico começa, até 2018. Percebam como que isso sobe. Isso é em milhões de toneladas de plástico produzido. A gente só produz plástico há cerca de 100 anos, da forma como a gente conhece hoje. E foi intensificado após a Segunda Guerra Mundial. A gente pode até pensar assim, mas a população mundial cresceu muito. Então, talvez esteja proporcional. A gente só está aumentando à medida que cada um vai surgindo precisa. Mas esse é o gráfico do crescimento da população mundial. Percebem a diferença de curvatura? Aqui também é em milhões de pessoas. Também de 1950 a 2018. E mais do que isso, percebam a curva. O próximo gráfico mostra como que a gente foi intensificando cada vez mais. Na primeira reta, que tem uma inclinação menor, ou seja, um crescimento mais lento, é de 1956 a 1989. A segunda, de 2002 a 2014. A gente está crescendo e crescendo num ritmo cada vez mais forte. E, gente, o tempo que esse plástico leva na natureza, lembrem que a gente está produzindo plástico há mais ou menos 100 anos. Ele chega a levar 500 anos para se decompor na natureza. O que significa, não todo tipo, tá?
mas todos eles mais do que 100 anos. Isso significa que todo o plástico produzido ainda está por aí. E a maioria deles na natureza. Por quê? 50% do plástico que a gente produz é usado apenas uma vez. 8 milhões de toneladas é a estimativa otimista, ou seja, é o mínimo que se estima, que vai parar de plástico todos os anos nos oceanos. Se a gente continuar nesse ritmo, até 2050, a gente vai ter em peso nos oceanos mais plástico do que peixes. 80% desse plástico que vai parar lá nos oceanos sai daqui, de terra. A gente pode pensar que são os navios, que é a pesca. Não, 80% vem daqui, principalmente levado pelos rios. E, por falar em rios, apenas 10 rios estima-se que são responsáveis por 87% a 95% de todo o plástico que termina nos oceanos. É uma estimativa, os dados ainda não são 100% apurados, porque a gente ainda precisa de muita pesquisa. Esses rios estão principalmente na Ásia e na África, o que faz sentido por questões de falta de saneamento básico e de população, mas não significa que nós, brasileiros, possamos comemorar, porque as nossas pesquisas ainda não estão atualizadas. No mundo, a gente tem que olhar para isso. E eu acho que vocês têm percebido essa crescente. De vez em quando aparece uma reportagem, um projeto de lei. Mas, apesar do aspecto internacional desse problema, e de parecer que o mundo está olhando mais para ele, a gente não tem nenhum tratado internacional que fale sobre plástico. A gente tem alguns que falam de temas afins, alguns que a gente tenta aplicar. A gente que é do direito, então, tenta dar aquele jeitinho, aplicação analógica e etc. Mas a gente não tem tratados que tratam sobre isso. As corporações e as organizações civis começam um movimento gradativo, mas que ainda não é proporcional ao tamanho do desafio. Não só internacionalmente, porque a gente precisa lidar com um problema que também é local, né? Os efeitos são sentidos no mundo todo, mas é local. E a gente tem visto, acho que vocês observam, principalmente desde 2012, lembra os movimentos das sacolas plásticas, a tentativa de banir dos supermercados? Mas o que a gente tem? Tentativas que ainda não produzem efeitos práticos. Em São Paulo, as cortes foram inundadas de processos para reverter as ações que tentavam banir as sacolas plásticas dos supermercados. Aqui em Vitória, na região metropolitana, a mesma coisa. A gente tem agora um movimento crescente com relação aos canudos, com relação aos copos plásticos, e a gente vai observando essas coisas pontuais que a gente ainda não consegue enfrentar. Ouço muito isso. Ah, mas a gente já vai lá, para que eu vou banir a sacola plástica? Porque basta substituir pelo plástico que já está lá, o biodegradável. Só que, gente, quando a gente fala nisso, a gente fica repetindo essas palavras e a gente precisa entender o significado desses conceitos. O que elas trazem para a gente? A gente tem um termo genérico, que é o bioplástico, que ele engloba, na verdade, tanto os plásticos de base biológica, quanto os plásticos biodegradáveis. E os plásticos de base biológica só significa que eles não vêm do petróleo, porque a maioria do plástico vem. Isso não significa que ele vai ter impacto diferente no fim de vida dele. E isso pode significar também que ele vem de fontes como mandioca, outras fontes alimentícias, que também é uma crítica que se faz. Então, a gente vai tentar resolver um problema tirando a comida para transformar em plástico. Outra questão, o biodegradável seria aquele que se decompõe na natureza em outros elementos que seriam menos nocivos. Então, por exemplo, gás carbônico, água, oxigênio. Só que a gente tem alguns probleminhas aí. Ele não é tão rápido assim, normalmente demora de 5 a 6 anos para se decompor, quando ele é biodegradável, o que significa que jogar na natureza também causa impactos ambientais, sociais e econômicos, e ele, na verdade, ajuda na compostagem. Então, se a gente não tiver uma destinação final adequada que leve esse plástico para onde ele possa ser decomposto, de nada adianta. Mais do que isso, o conceito químico não é o mesmo conceito jurídico. As legislações, às vezes, permitem que seja chamado de biodegradável aquele plástico que tem apenas 30% de composição biodegradável. Então, a gente, como consumidor, vai e acha que está fazendo a nossa parte por causa dessa palavrinha que aparece ali. Então, a gente tem que estar muito atento. A gente tem essa quantidade de desafios e esses termos não podem ser reproduzidos sem a gente prestar atenção no que eles, de fato, estão trazendo. Com isso, a gente tem que pensar na complexidade. Mas isso não pode nos impedir. A gente tem que buscar soluções. Pensar que o problema é grande demais não pode nos paralisar. Então, a gente tem desenvolvido algumas técnicas para tentar priorizar essas ações.
principalmente do ponto de vista legal, que envolve política, envolve tantos atores. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai banir sacola? A gente vai banir copo? A gente vai ficar na discussão se é isso que resolve o problema? O problema tem que ser resolvido de várias frentes. Então, alguns exemplos de critérios que a gente pode usar são volume das emissões. Então, quanto de plástico que a gente tem, de fato, sendo emitido por essas fontes que a gente está atacando. A viabilidade. Então, eles são indispensáveis para o setor. Em alguns setores produtivos, se você banir o plástico, você não consegue mais produzir. Então, a gente tem essas alternativas. Mais do que isso, a gente tem oportunidades para essas medidas serem tomadas. E a urgência. A opinião pública deve ser levada em consideração. Sem conscientização, a gente não consegue os efeitos necessários. E aí, conscientização da sociedade, dos indivíduos de modo geral, mas até das próprias empresas e governos. Então, é melhor começar por onde tem essa conscientização já levantada. E alternativas para o consumidor. Porque como que eu vou falar com o consumidor que ele não pode usar um determinado produto se eu não tenho uma alternativa para ele passar a usar no lugar? Como que eu vou falar, por exemplo, para o vendedor de água de coco na praia que ele não pode servir o coco com um canudinho para você beber a água? Porque sabe o que ele vai fazer? Ele vai abrir o coco e vai botar no copo plástico, que a pessoa tem que sair de lá com a água de coco. Então, eu tenho que sentar com ele, eu tenho que conversar com ele. Como que isso pode funcionar? Eu tenho que analisar essas questões. Eu tenho que enfrentar isso? Tenho. Mas não simplesmente banindo algo que, naquele momento, emergiu como um problema. Naquele momento, eu vi a foto da tartaruga, que é muito triste. Então, eu quero banir os canudos. Concordo, eu estou nesse time. Mas e aí, será que em todas as situações eu consigo? Talvez, mas vamos sentar e conversar para essas soluções. Porque, senão, não pega, né? É o que a gente fala das leis. E, como eu falei, tenho que repetir, são vários os atores envolvidos. Normalmente, a gente divide em empresas, sociedade e governo. E cada um deles com um papel, e cada um deles incapaz de resolver sozinho. Então, todos nós aqui somos responsáveis nos nossos papéis individuais e nos nossos papéis profissionais, seja lá quais sejam os que a gente desempenha. Aqui eu separei as principais funções da forma como eu vejo. As empresas, na questão da produção, alternativas e novas tecnologias, e na questão da informação. Informação é muito importante, gente, para eu saber quanto eu produzo, como eu produzo e que tecnologias eu tenho. E, muitas vezes, isso está só nas mãos das empresas. E, se eu trato elas como inimigo, elas vão fechar essas informações. Elas têm que estar com a gente. A sociedade precisa estar conscientizada. Ela precisa prestar atenção no consumo. E ela precisa pressionar. Porque é o papel da sociedade. Lembra que eu falei que um dos critérios é a conscientização? Se eu estou consciente, eu consigo escolher na hora que eu vou fazer a minha compra. Se eu estou consciente, eu consigo analisar, participar de uma audiência pública, enfim, eu consigo conversar com a pessoa que senta do meu lado no trabalho. Consigo fazer tanta coisa porque eu tenho essas informações. E o governo, é claro, com a regulação e fiscalização, que é o papel que a gente normalmente atribui a ele, mas também com a destinação final. Porque lembra que eu falei que algumas soluções técnicas existem, mas se a gente não tem a destinação final, as coisas não funcionam. E todos eles, não cada um no seu quadrado, todos eles dialogando para que a gente consiga enfrentar a complexidade do problema pelo que ele é. E aí, meu convite para vocês hoje, comecei com convite, termino com convite. A gente relaxou, a gente imaginou, eu acho que a gente conseguiu sentir um pouco desse impacto que a gente tem, da complexidade que não deve ser paralisante. Eu acho que a minha mensagem tem que ser de otimismo, da gente saber, sementes, né? Então, vamos plantar essas sementes para que todo mundo saiba do que a gente está lidando, para a gente sentar e entender o lado do outro também. Como que eu vou julgar esse vendedor de água de coco do meu exemplo, se eu não conversei com ele, se eu não sei o que ele está passando, se eu não sei das necessidades dele? Como que a gente vai entender as dificuldades do governo se a gente não senta com ele? Como que a gente vai julgar a ação de uma determinada empresa se a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro? Então, esses atores têm que estar engajados, têm que estar unidos para enfrentar a complexidade do problema com as informações que a gente precisa. Então, agradeço muito pela atenção de vocês, por estarem aqui hoje. Obrigada.